Dandy! George cruzou a mão e bloqueou o punho de Franklin. Então, levantou o pé e deu uma joelhada no estômago do oponente. Ugh! Franklin gemeu de dor. Ele olhou para cima quando viu seu oponente se mover acima dele. Então, sentiu uma dor nas costas quando sua figura caiu no chão como um meteoro. Dandy! George não parou. Camadas de carne cobriram seu corpo enquanto ele jogava várias dezenas de bolas de energia na posição de Franklin. Gum! 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 De repente, ele abriu bem os olhos e parou de atirar bolas de energia. Um raio de energia azulada saiu abruptamente da fumaça. Ele voou em direção à sua posição com uma velocidade insana. Felizmente, sua velocidade de reação foi aprimorada ao limite, então ele conseguiu mover seu corpo antes que o raio o acertasse. A fumaça foi soprada quando um som alto ecoou lá dentro. Franklin estava de pé com o corpo coberto de feridas. Bem, as feridas desapareceram rapidamente em uma fração de segundo enquanto camadas de carne o envolviam. É verdadeiramente magnífico. A essência da batalha é algo que realmente vale a pena experimentar. Franklin disse com um sorriso no rosto. Sua boca se abriu amplamente, quase alcançando seus ouvidos. Dentro do quarto de hóspedes, Souta estava observando o enviado do Vale das Minas. Ele era um homem com cabelo verde curto e pele bronzeada. Ele estava vestindo um casaco preto em cima de seu colete branco. Ele se apresentou como Geoban. Havia 4 pessoas dentro do quarto. Além de Souta e Geoban, Edward e seu filho também estavam presentes. Foram eles que trouxeram o enviado para cá e também queriam fazer algo para mostrar ao senhor da cidade que eram úteis. Então, o que o governador do Vale das Minas quer de mim? Se não me engano, não coloquei nenhum dedo nas cidades vizinhas e estou aqui desde que assumi o cargo. Souta disse sem mudar sua expressão. Ele não tinha medo deste enviado. Geoban tinha apenas um nível de poder de rank e Souta já o escaneou. Então tinha certeza de que esse cara não estava carregando nada perigoso com ele. Senhor da cidade, vim aqui para entregar a mensagem do governador. Geoban fez uma reverência antes de pegar uma carta. Ele levantou na frente de Souta. Souta estendeu a mão e pegou a carta. Ele abriu e leu o conteúdo. Geoban olhou para ele enquanto esperava por sua resposta. Edward e Alan, o segundo filho, não faziam ideia do que estava escrito na carta. Eles simplesmente permaneceram em suas posições, não ousando interromper o senhor da cidade. Souta colocou a carta de lado e olhou para o enviado. Ele lentamente abriu a boca e perguntou: o governador disse alguma coisa para mim? Senhor, o governador rei disse que esperava que você pudesse apoiá-lo em seu esforço. Isso é tudo. Geoban respondeu respeitosamente. O governador do Vale das Minas se chamava Rei Faustin. Ele assumiu o cargo há 4 meses e estabeleceu uma base sólida em seu território. Segundo suas informações, Rei Faustin era um homem ambicioso. Ele já anexou 3 das cidades vizinhas ao redor do vale. Com isso, Souta poderia adivinhar que o alvo do governador eram as cidades restantes, incluindo Ekatoi. Mas a carta dizia algo. O conteúdo da carta dizia que Rei Faustin o estava convidando para se juntar ao chamado Conselho do Dragão. Souta não precisou responder imediatamente, pois Rei disse que ele deveria visitar o vale primeiro para participar da reunião do Conselho. Nesse momento, ele vai descobrir algumas informações e decidiria se quer ingressar oficialmente no Conselho ou não. Ele olhou para o enviado e disse: você pode ir agora. Meu povo vai preparar um quarto para você que você possa ficar aqui por uma noite. Obrigado por sua hospitalidade, senhor da cidade. O enviado Geoban curvou-se respeitosamente antes de sair do quarto. Souta olhou para Edward e Alan. Ele perguntou: o que você acha? O governador rei quer dominar todo o vale. Acho perigoso se você visitar a cidade Bland sem nenhuma preparação. Rei Faustin já conquistou 3 cidades e esse convite deve ser porque ele soube que as outras cidades já planejam revidar. Ele quer saber se há pessoas dispostas a trabalhar para ele nas cidades próximas enviando um convite. Quem respondeu foi Alan, o segundo filho da família Chimpan.
Tenho os mesmos pensamentos que meu filho, senhor da cidade. Se ignorarmos a carta, acho que não vamos ficar do lado bom do governador-rei. Ambas as escolhas são perigosas, então precisamos ter um plano B. Edward acrescentou. Entendo, Souta assentiu. Ele não tinha informação agora. A cidade Bland do Vale, onde o governador reside, é fortemente guardada. Afinal, se ele queria saber mais, tinha que visitar aquele lugar. Era arriscado, mas ele tinha um motivo. Na carta, Rei Faustin o chamou de guerreiro. Está decidido. Ele visitaria a cidade Bland, mas primeiro precisava falar com os guerreiros posicionados na torre de correspondência. Parece que a carta do líder de Grão Carmel chegou. Souta virou a cabeça. Ele olhou na direção da arena. Ele podia sentir que a luta havia terminado e a próxima partida estava começando. Infelizmente, ele não pôde assistir, pois o Vale das Minas havia enviado um enviado. Ele se levantou e acenou com a mão. Você pode voltar agora. Ele dispensou Edward e Alan antes de sair do quarto. Ele foi direto para a torre onde os guerreiros estavam situados. Os guerreiros não deixaram Hecatoe porque ainda tinham algo para fazer aqui. Ao contrário dele, os guerreiros não tinham pressa em construir o portal. Eles estavam construindo passo a passo e eventualmente terminarão. Então, uma vez que o portal fosse concluído, os outros guerreiros de Atena poderiam vir a este lugar, pois ele se tornaria uma estação secundária. Este portal não estava conectado aos campeões de Atena no Recanto dos Campeões. Em vez disso, estava conectado a um portal para outra filial dos campeões de Atena perto da cidade principal. Desta forma, a legião poderia reduzir os recursos necessários para construir um portal. Pois quanto mais distante um portal um do outro, mais difícil era construir e precisaria de uma quantidade astronômica de recursos. Mesmo ativá-lo custaria muito desde o aumento da densidade de mana. Ele chegou à torre e marcou um encontro com os guerreiros que estavam lá. Dentro de uma sala. Souta estava sentado em uma cadeira confortável e de frente para ele estavam dois guerreiros do segundo grão da sabedoria. Um deles usava uma armadura leve com um pequeno manto vermelho por cima. O outro era um homem de 2,5 metros de altura com uma cicatriz nas bochechas. Seus músculos estavam salientes, pois ele usava apenas uma armadura de couro. Ele tinha uma grande espada nas costas e um par de orelhas de urso na lateral da cabeça. A carta chegou, líder de esquadrão marcou. Souta perguntou. O homem alto era um colega líder de esquadrão da 3ª Divisão Palas. O homem alto olhou para o guerreiro ao lado dele e disse, dê para o líder de esquadrão Souta. Sim, capitão. O outro guerreiro assentiu e pegou uma carta. Ele deu diretamente para Souta. O líder de esquadrão marcou observou quem estava abrindo a carta. Ele disse lentamente, você percebe a gravidade disso, certo? Souta olhou para Marcou e assentiu calmamente. Sim, esta terra não está dentro do território do Olimpo. Tenha cuidado. Não chame muita atenção, disse Marcou. Eu sei. É por isso que não tenho mais planos de expandir esta cidade. Esta cidade é o suficiente para mim. Souta respondeu enquanto lia o conteúdo da carta. Depois de ler a carta, Souta queimou com sua bola de fogo. Ele então olhou para Marcou e disse, então, de acordo com o capitão-chefe, ele viu o mensageiro da gula no mundo subterrâneo. Há outros guerreiros que viram o mensageiro. Sim, os superiores pensam que os pecados capitais estão por trás da ação da Associação da Matéria Vermelha. Isso significa que há uma chance de eu encontrá-los nesta terra, estou certo? É por isso que os superiores querem que você se mova devagar. Se você descobrir ou encontrar alguma pista sobre os pecados capitais, deve reportar imediatamente. Eles estão à espreita nas sombras controlando organizações menores como a Associação da Matéria Vermelha. Então os deuses estão sem escolhas, sim, é difícil para um deus se mover nesta situação. Se um deus do nosso lado de repente fizer um movimento, há uma chance de que os deuses do outro lado também apareçam. Além disso, e se as organizações menores forem uma armadilha? Se o deus do nosso lado se mover e cair em uma armadilha, as consequências são inimagináveis. Souta suspirou ao ouvir as palavras de Marcou.
Ele sabia que se um deus se movesse de forma imprudente, isso se tornaria uma guerra entre deuses. Isso é o mais perigoso, pois várias dezenas de países seriam destruídos em um instante. Se isso acontecer, ele vai ter dificuldade em se mover. Isso não é mais um jogo, então ele não podia se dar ao luxo de morrer para testar se poderia respawnar como no jogo.